TV Câmara, Campinas. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo do plenário José Maria Matosinho, o plenário da Câmara Municipal, onde dentro de instantes terá início mais um debate público promovido pela Câmara Municipal, que vai discutir os impactos socioambientais da construção da barragem do rio Atibaia e suas possíveis consequências para a comunidade local, inclusive aqui de Campinas, uma vez que a construção dessa barragem atinge a área de proteção ambiental de Campinas, lá no distrito de Sousas. Você também pode participar desse debate, que tem o acesso restrito apenas a funcionários aqui da Câmara Municipal, mas você pode participar por meio do WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. Envia sua mensagem que será lida pela mesa do debate público que vai começar agora. Então vamos acompanhar. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer você que está nos assistindo pela TV Câmara. Esse debate público foi convocado com o objetivo da gente discutir da visibilidade de uma situação grave que está acontecendo no município de Campinas e a gente poder ouvir moradores, comunidades, estudiosos, ambientalistas, pessoas que estão estudando, que estão acompanhando os impactos socioambientais da construção da barragem do rio Atibaia. É um projeto que a prefeitura tem levado à frente, com muitos problemas. Aqui nossos convidados vão tratar dessas questões, vão tratar tanto das incoerências do projeto, com relação às esse modelo que vem predominando no estado de São Paulo, dessas grandes obras de barramentos. Nós temos a presença também das pessoas representando o movimento de luta contra a barragem de Pedreira, no Rio Jaguari, e a gente quer discutir também possíveis alternativas em relação a esse tipo de obra, esse barramento que traz impactos tão grandes na vida da comunidade local, que traz impactos no meio ambiente, né, na supressão de fragmentos, no impacto nas espécies ambientais, espécies animais e vegetais. Antes de dar início, eu gostaria apenas de colocar uma questão que eu quero pedir licença para as pessoas que estão aqui nesse debate, para os nossos convidados, para as pessoas que estão nos ouvindo, que hoje nós tivemos uma notícia muito triste, que foi o falecimento na madrugada de um grande camarada, o João Lira. O João Lira era professor, ele era uma liderança indígena guarani, da cidade de Iguape, no Vale do Ribeira. Nós recebemos a notícia do falecimento do João. Ele era um militante da causa indígena, um militante da causa ambiental, e eu queria, nesse momento, então, prestar uma homenagem e que nesse debate tão importante que nós estamos fazendo em defesa das causas ambientais, em defesa de tudo aquilo que o João acreditava, eu gostaria de homenagear, que a gente possa homenagear esse debate, homenagear, então, a memória desse grande companheiro que nos deixou por conta do Covid-19. Nós sabemos que as populações indígenas estão sendo extremamente afetadas por essa pandemia. Então, eu peço licença para os nossos convidadas e convidados que a gente possa fazer essa homenagem, então, para o João Lira, que está presente na nossa luta, agora e sempre, tá bom? Então, já dando início ao debate, eu gostaria de agradecer a presença aqui hoje, na tarde de hoje, dos nossos convidados e convidadas. Eu gostaria de agradecer a presença do Joel Inocêncio, que é morador do bairro Santo Inês, do Alexandre Campelo, que também é morador ali da Chácara Santo Inês, do Thiago Lira, que é da Proesp, a Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, a Ângela, da APAVIVA, o César Cury, também da APAVIVA, o Rafael Nores, que é da Comissão Popular Barragem Não de Pedreira, né, que está lutando contra a barragem lá no Rio Jaguari, a Isabela Cojan, que é do Fórum Popular da Natureza,
a Thalita Gantos de Oliveira, que é do CRIAB Unicamp, e da Aponte. Então, já agradeço a presença de todas e todos, e vamos começar então com um vídeo que foi produzido pela Proesp, um vídeo com alguns depoimentos e com algumas imagens ali da região. Peço ajuda aqui do pessoal para passar o vídeo. Tá lembrado quando nós compramos esse terreno aqui? Lembrado a data? Foi nos anos 80, né? Faz muitos anos, né? Era um pedacinho, tinha uma tira aqui, um pastinho aqui. Tinha só uma cerca aí atrás, não tinha mais nada. E nós devagarzinho começamos a construir aqui, fomos primeiro. Um pouco hoje, um pouco amanhã, trabalhando, economizando um dinheirinho e colocando tudo aqui. Hoje está aqui esse lugar bonito, um lugar abençoado, eu gosto muito desse lugar. Eu quero passar o resto dos meus dias aqui, nesse lugar. Estou com 85 anos, vou fazer agora 85. Espero passar o resto da minha vida aqui nesse lugar. É o mesmo brado que a gente tem que dar dizendo assim. Yeah! Meu nome é Bianca, eu sou moradora aqui do bairro Chácara Santa Inês, nascida e criada aqui no bairro. Moro aqui nessa casa há quase 23 anos, desde que eu casei. Eu me mudei para essa casa. Nosso bairro também é conhecido como o Pedacinho do Paraíso. Por quê? Por causa do sossego que nós temos, da natureza que sempre foi preservada, dos bichos que aqui também tem. Temos jaguatirica, capivara, os macacos. E o que vem tirando o nosso sonho, o nosso sossego hoje é os boatos que irão construir uma represa aqui onde nós moramos. Eu digo boatos por quê? Porque não há nada que diz oficialmente para nós, que chegue oficialmente para nós, que nossa casa vai ficar embaixo da represa ou embaixo da água. Isso tem tirado o nosso sono, por quê? Tudo que nós sabemos é pela imprensa. Cada vez que sai uma notícia diferente, nós dormimos e acordamos com a sensação de que o que vai acontecer é que vamos acordar com os barulhos dos tratores derrubando nossas casas, já fazendo o buraco para a represa. Isso não é uma atitude tão correta por parte da prefeitura, por parte dos nossos governantes. Nós queremos clareza em tudo que eles estão fazendo para que nós podemos nos precaver. Não é justo, nós perdemos tudo. Isso daqui não é só um tijolo em cima de tijolo. Isso daqui é o nosso sonho. Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou identificar para vocês primeiramente. Meu nome é Joilson Luiz de Freitas. Eu sou um dos moradores do bairro Jardim Santa Inês, um bairro onde ultimamente está sendo muito incomodado com uma situação que está prevista acontecer, até porque a gente nem sabe se vai acontecer ou não, porque a gente não tem uma informação correta a respeito disso. Está cogitado a fazer uma barragem naquele local e a gente está próximo ali. Porém, essa barragem é um pouco para cima da localização onde a gente mora. E pelo fato da gente morar ali, a gente não tem uma informação concreta a respeito de tudo que poderá acontecer, se isso venha prejudicar a gente futuramente ou não. Essa barragem já foi cogitada a fazer algum tempo atrás. Agora está vindo mais à tona ultimamente esse ano aqui. Eles estão falando mais. Isso aí está incomodando muito, não só eu, a minha família, como todos os moradores daquele local. Aquele local é um local praticamente preservado pela natureza, porque a gente mora ali, mas a gente cuida do local. Ali é um local que tem vários bichos, sabe? A gente preserva aquela fauna. Ali tem vários animais, tem vários pássaros, tucano, animais ali, tem capivara, tem macacos,
sabe? Tem jacaré na localização, ali tem vários tipos de cobras, sabe? E não contando o rio, que o rio tem vários tipos de peixes, sabe? E a gente preserva tudo aquilo ali pelo fato da gente morar ali, a gente nem deixa ninguém entrar para poder pescar, caçar. Então a gente cuida do local. Só que ultimamente a gente está sendo muito incomodado com isso. A gente não tem uma informação concreta a respeito do que poderá acontecer. E eu, particularmente, comecei a reformar minha casa. Como isso veio à tona agora, a gente não tem uma informação concreta a respeito dos órgãos competentes que pode passar para a gente. Eu não sei se eu paro a minha obra, se eu dou continuidade na obra, se eu fico do jeito que está. A minha família fica muito incomodada com isso. Ultimamente, a gente não tem nem dormido mais à noite, sabe? A gente já começa com um princípio de depressão, porque a gente mora ali, sabe? É um local que a gente vive já há algum tempo. E o que pode acontecer? Ninguém sabe, ninguém informa, ninguém tem uma posição concreta para dar para a gente. Então eu gostaria, se vocês ou algum órgão competente poderia nos informar, até para ver o que a gente pode fazer. A gente para com tudo, a gente espera tudo que vier a acontecer, se porém isso vier a acontecer mesmo. Então, por favor, se tiver alguém que pode nos informar, por gentileza, passa para a gente, até para a gente poder botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Bom dia. Meu nome é Richard, morador aqui da Chácara Santa Inês, número 15. Estou mostrando aqui um pouco do meu quintal. Um lugar que a gente plantou muitas frutas, muitas árvores. E estamos tocando nossa vida. E agora estamos muito apreensivos com esse comentário que estão fazendo de uma possível desapropriação desse local, onde nós estamos preservando a natureza, cuidando do nosso cantinho e tendo a tranquilidade de um lugar maravilhoso. E isso está tirando a nossa paz, nosso sono, e não temos notícias nenhuma de nada do que está acontecendo com esse local. Vocês podem ver que é tudo preservado. Olha a mata nativa do rio, onde tudo pode ser destruído com uma represa que a gente não sabe bem ao certo qual a finalidade e o motivo. Toda a fauna, a flora que existe nesse local e que a gente está cuidando e mantendo da maneira mais natural possível. Ok? Até mais. Aqui em paz, porque eu não quero esse lugarzinho aqui, eu quero passar o resto dos meus dias da minha vida. É um lugarzinho que nós fizemos com muito sacrifício e aqui nós vamos ficar. É. Eu agradeço aos moradores do Jardim Santa Inês pelos depoimentos. Importante que a população de Campinas saiba o que está acontecendo. Esse debate foi chamado no sentido de dar visibilidade para essas questões. Antes de passar para os nossos convidados e convidadas, eu só gostaria de dar um breve histórico, né? A região que está sendo planejada, né, que a Prefeitura de Campinas tem manifestado a intenção e está levando à frente o processo de construção dessa barragem, fica na região da APA de Campinas, Área de Proteção Ambiental de Campinas, e, na verdade, a gente está tendo aí progressivamente um processo de flexibilização da lei 10.850, que é a lei da APA, uma lei aprovada em 2001, uma lei super importante, que vem garantindo aí a proteção dessa região, que é uma região super importante no sentido de produção hídrica, né, das comunidades que ali estão, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da presença de fragmentos de mata
inclusive mata nativa, mata atlântica nativa, da presença de espécies vegetais e animais, e essa é uma lei super importante para a proteção, então, desses fragmentos. Em 2017, em dezembro de 2017, a Câmara de Campinas aprovou por maioria dos vereadores, na época eu fui contra, me manifestei contra, votei contra, mas a Câmara aprovou por maioria um projeto de lei do prefeito Jonas Donizete, que alterava a Lei 10.850, permitindo, então, a supressão de fragmentos. Até o dezembro de 2017, o artigo 18 proibia toda a supressão de fragmento de mata nativa ali na região da APA. Com a justificativa para aprovação dessa mudança era exatamente a adequação para a construção da barragem de Pedreira, lá no Rio Jaguari. E aí esse foi um questionamento que na época eu coloquei durante a tramitação dessa lei, porque a lei não mencionava a intenção já manifesta de construção na barragem do Rio Atibaia, então isso não foi colocado em nenhum momento durante a tramitação da lei. Essa lei foi aprovada, então com a nova redação, a lei, com essa adequação, a lei fica permitida a supressão dos fragmentos de mata mediante interesse público, o que já é uma grande preocupação, porque o interesse público é muito questionável. Então, nós estamos aqui questionando o que significa o interesse público, né? Qual é o interesse público? A gente tem questionado, e aí nós temos todo um conjunto de especialistas, técnicos, ambientalistas e a própria comunidade discutindo se a construção desses barramentos, desses reservatórios, de fato atendem ao interesse público. Então, é para fazer essa discussão que nós chamamos aqui. Então, já vou passar a palavra para as nossas convidadas e para os nossos convidados. Eu queria convidar primeiro o Joel Inocêncio, que é morador do bairro Santa Inês, para falar um pouquinho como é que está a situação e conversar com a gente, dar o seu depoimento aqui. Joel? Boa tarde, Mariana Conte, todos que estão nos ouvindo nessa tarde, boa tarde. Ouvindo e vendo esse vídeo, né, o que eu tenho a dizer não é muito diferente, né? Eu estou residindo também na Chácara Santa Inês e comprei um terreno aqui na época no ano de 90, construí a nossa residência. A minha família tem uma história muito bonita nessa região, né? Já reside aqui há mais de 70 anos. Morou aqui meu avô, meus pais, agora moro meu filho e minha neta também, que está morando aqui com o filho, né? Netinha que nasceu. Então, vamos indo para a 5ª geração nesse local aqui, que nós consideramos um paraíso de tudo isso que nós estamos vendo, ouvindo. É um lugar de mata nativa, onde temos animais silvestres, temos fazendas centenárias que fazem parte da história e memória da época do café de Campinas, né? E há uns 4 anos atrás, nós ouvíamos que aqui tinha intenção de se construir uma represa. E essas informações que nos chegam nunca são oficiais. São notícias que vão sendo jogadas no jornal, na TV. E como esse debate tem a intenção de questionar, né, qual que é a verdadeira intenção do poder público na construção desta barragem, dessas notícias que temos ouvido e visto, ultimamente nós ouvimos que havia necessidade de construir essa represa porque ia resolver o problema de enchentes do distrito de Sousas e região. Eu nasci em Sousas, sou sousense, e agora moro aqui abaixo do distrito de Sousas, né? Às margens do Rio Atibaia. Eu estou aqui a uns 6, 7 quilômetros de Sousas. Entendo e vejo que toda vez, na época de chuva, que dá enchente, que o rio aqui sobe, perto da nossa residência, Sousas já está alagada há muito tempo. Então, como que com uma construção de uma barragem aqui próximo de nós vai resolver o problema de enchentes em Sousas?
prefeito teria que explicar isso. Ele lança isso na mídia como se fosse uma solução construir uma barragem para resolver o problema das cheias nas cidades de Sousas, Joaquim Gide e região. Não consigo entender isso. Precisa um engenheiro nos explicar uma situação dessa, porque não dá para entender, né? Como que uma represa abaixo, rio abaixo, vai conter uma represa rio acima, sendo que quando chove lá na cabeceira do rio é que dá enchente. Bom, e a última notícia que eu ouvi e vi numa live do prefeito, ele, com até certo assim, orgulho, disse que ia ter um clube náutico aqui nessa represa construída. A minha pergunta: a população que precisa, se a apresentação dessa represa é para abastecer Campinas, a população que precisa de água na torneira da sua residência, que interesse tem num clube náutico? Né? O que nós vemos é uma rodovia que nasce lá na Dom Pedro e morre no meio do nada aqui, e em torno dessa rodovia chamada Mackenzie, Avenida Mackenzie, rodovia Mackenzie, temos vários condomínios que foi legalizado pelo poder público, né? E esses condomínios, eu entendo que se a represa for construída realmente aqui, estarão em volta dessa represa. Então, eu queria uma resposta se isso já foi planejado, né? Construir condomínios em volta de uma represa e não o abastecimento de Campinas é a prioridade. E clube náutico, quem se interessa nisso? População campineira tem condições de ter ali uma lancha, um jet ski ou coisa desse tipo? Eu acho que nem sonho com isso, né? Bom, mas enfim. E também nós não temos, como já ouvi relatos, nenhuma informação concreta sobre essa represa. Eu ouvi também o prefeito e alguém que aparece nos noticiários dizendo que a população já está devidamente contactada e também já está o processo de desapropriação em andamento. Se for construída aqui próximo de nós, nunca ninguém chegou aqui até nós para conversar conosco ou nos fazer proposta ou alguma coisa parecida. O que nós temos visto é carros de empresas que passam aqui na nossa frente. Eu até relacionei aqui, eu tenho a Itase Engenharia, é uma empresa que veio aqui há uns 3 anos atrás. Depois apareceu aqui a FPM Topografia. Eu até peguei o e-mail que eles passaram aqui para a Fazenda e é ligado a Brasil Invest. Não sei qual o interesse que tem nisso tudo. E hoje, precisamente hoje, passou um carro da Engecorp Engenharia. Se você for ver aí, Engecorp Engenharia, talvez é uma das empresas que vai estar envolvida, né, nessa licitação, suposta licitação, suposto projeto de construção, porque eu não sei se existe esse projeto, a gente pede notícias na prefeitura através de amigos e conhecidos e ninguém nos dá uma resposta concreta. Então, o que eu tenho notado é que as informações que chegam até nós são de mérito político e não informações concretas acerca do que se realmente vai fazer. Se isso é necessário, como chegou numa conclusão, aonde vai ser construído isso, nós não sabemos até hoje com precisão onde vai ser construído. Enfim, o poder público, prefeitura, teria que dar uma noção para nós, né? Então fica aqui o nosso pedido, como todos aí estão fazendo, e também demonstrando o nosso descontentamento, né, de uma área tão bonita como esta, que nunca teve interesse do poder público, entendeu? Em preservar a história de Campinas, com fazendas centenárias, mas simplesmente, como disse a vereadora Mariana Conte aí, aprova uma lei que dá margem para a construção por interesse público. Que interesses são esses? Queremos saber. Obrigado. Essa é a minha indagação. Obrigado, Mariana. Obrigada, Joel. Importante o seu depoimento. Eu vou passar a palavra, então, para o Alexandre Campelo, que também é morador da região. Ele está com o Thiago Lira.
Está me ouvindo, Mariana? Boa tarde. Estamos te ouvindo. Você está com a palavra. Obrigado pela palavra. Prometo não tomar mais de 3 minutos do tempo de vocês. Eu acho que o que já foi mostrado no vídeo aí, falado pelo Joel, é muito do nosso sentimento, né? Aqui não tem como... Eu anotei várias coisas aqui, mas quando eu vou falar, não tem como a gente não trazer um pouco da emoção, porque a gente é morador do lugar, né? Eu sou também quase a 5ª geração nessas terras aqui da Santa Inês, né? Desde pequeno eu nado no rio, corro nas montanhas, né? Sei a importância dessa mata que nós temos aqui preservada para a região de Campinas. Quem acompanha um pouco da Mackenzie viu quanto foi destruído lá. Eu, por exemplo, eu sou ciclista, sempre pedalei por lá, e nascentes que eu tomava água foram aterradas, né? Então, qual o conceito de fazer uma bacia sendo que não tem água dentro? Então, se a gente não cuidar das nascentes, não tem como a gente evoluir nesse ponto, né? Então, sem falar dessa questão hídrica, pessoal, eu, Alexandre Campelo, eu já vi onça aqui, onça parda, sussuarana, jaguatirica. Semana passada eu vi uma raposa linda, muito jacu. Hoje mesmo vimos tucano aqui, pica-pau. Então, a gente nunca recebeu uma visita da prefeitura, além da Mariana, que sempre se interessou por esse local, antes mesmo da represa. A gente nunca viu pessoas interessadas por esse lugar, né? Além de chegar agora falando que querem fazer uma represa, né? Então, é muito importante o impacto socioambiental, além do quanto a gente está sendo afetado emocionalmente por tomadas de decisões em nossas vidas. Como falado no vídeo, pessoal, a gente há 5 anos a gente carrega uma dúvida se a gente vai ser afetado ou não. Então, imagina você saber que você precisa fazer uma reforma na sua casa, melhorar o quarto do seu filho, e não tem certeza se vai ser um dinheiro bem gasto, se você vai perder isso, vai recuperar, né? Então, são vários pontos aí que a gente está sendo afetado, além de conhecer essa mata aqui, que ela precisa ser preservada. O ponto aqui, na minha pessoal opinião, que não sou técnico como vocês, não conheço, não tenho skill de vocês, mas essa região ela tinha que ser preservada ao ponto de preservar todas as nascentes e não represar. Porque se represar é igual Cantareira, é igual as outras represas que a gente já está vendo de novo, os limites abaixo do permitido e no limite do aceitável. Então, se a gente não cuidar das nossas nascentes, não adianta a gente ter só uma bacia lá para acumular água. A gente, olha, quem são os representantes de Pedreira, é impossível não comentar. Eu passo lá uma vez por semana pedalando, eu fico com vontade de chorar, como estou agora também. Por quê? Você vê um rio canalizado, colocaram canos no meio do rio, onde o peixe agora, para seguir o seu ciclo de vida, ele precisa passar dentro de um cano, né? E aí, como que isso pode ser normal numa vida, num rio que ele tem um curso natural, que ele provê vida, que ele provê um equilíbrio ecológico para toda a fauna, né? Então, eu convido a todos, pessoal, quem não conhece essa região, vem aqui caminhar. É um ponto conhecido de Campinas, aqui a trilha Potiguara, a trilha Santa Lídia, é uma área de muita preservação, e nosso querido prefeito, em vez de preservar, e como a gente tanto solicitou, que a gente mostrou quanto isso era importante, as fazendas que até hoje produzem café, até hoje sobrevivem disso e tem um valor cultural que é imensurável, simplesmente no calor da madrugada aí foi assinado, sem nunca ninguém vir aqui. Então é impossível que essas análises aí de impacto ambiental, pessoal, além de quanto está sendo afetado a gente no lado pessoal, os moradores, como muito bem dito, Mariana, a gente está sendo afetado fortemente, a gente pede respostas, a gente pede suporte à população, tem pessoas de idade, como pessoas mais jovens como eu, que quer formar, concluir a sua vida, e a gente não tem uma segurança mais hoje através dos órgãos responsáveis. E aí, pessoal, o que vai acontecer com a gente? Essa é a resposta que a gente precisa saber. Então, precisamos da ajuda. Peço novamente, agradeço o tempo de vocês. É a primeira vez que dão voz à comunidade de Santa Inês através da Mariana. A primeira vez. Não, eu não quero citar outros vereadores, mas eu posso citar que pedimos ajuda e não deram bola para a gente. Nem poder de voz ou ouviram a nós. Então, obrigado, Mariana. Independente do que acontecer, eu acho que o esforço de correr atrás, de mostrar realmente qual é o impacto disso, quais são os bichos que serão afetados, qual é a falta de água que não vai resolver essa situação de fazer isso. Então, obrigado pela voz que nos foi dada, obrigado a todos pelo suporte. Aqui concluo a palavra, Mariana. Obrigado. Obrigada, Alexandre. É muito importante ouvir
os moradores, porque muitas vezes a gente fala que, né, nós estamos aí num processo de luta, lutamos contra a alteração da lei em 2017, estamos em luta contra as mudanças que o PL 65 e 66 também colocam sobre a lei da APA, e nós temos falado bastante aqui sobre a necessidade de preservar os fragmentos, a necessidade de preservar a vegetação, de dar apoio para as comunidades, mas quando a gente vê a própria comunidade falando, é super importante, assim, eu acredito que é fundamental que a cidade conheça e possa ouvir vocês, moradores e comunidade ali da região. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Thiago Lira, que é da Proesp. Thiago, você está com a palavra. Boa tarde Mariana, boa tarde a todos. Bem, primeiro me apresentar aqui, meu nome é Thiago Lira, estou presidente da organização não governamental mais antiga da cidade de Campinas, a mais antiga do estado de São Paulo também, a segunda mais antiga do Brasil em funcionamento. Então, a Proesp é mais velha do que eu, é uma senhora a Proesp, né? Eu tenho muito orgulho de estar dirigindo essa entidade, uma entidade de luta. Durante esses 43 anos, a Proesp é veementemente acusada de estar fazendo política, mas a história mostra que a nossa política é a defesa do patrimônio transgeracional, né? Fizemos luta pelo Bosque de Jequitibás, pela Mata Santa Genebra, pela própria Área de Proteção Ambiental de Campinas, a APA. Inclusive, esse mês de setembro é um mês também de lembrar de um camarada que colocou a sua vida para poder fazer uma cidade melhor, que é o Toninho. É um prefeito memorável, prefeito que criou a área de proteção ambiental, criou o CONDEMA no formato de um conselho deliberativo, o CONGEAPA. Então é um mês de lembrar ele, né, com tristeza, com o coração apertado, né, ainda mais um dia que a gente recebe também a notícia da morte de um lutador, que também leva meu sobrenome aí, o Lira. Então, a Proesp, eu queria primeiro enfatizar isso, a gente é uma entidade de luta, então nosso interesse é propriamente o interesse da preservação do meio ambiente. Então essa acusação não cabe para a gente, quando a prefeitura faz, não cabe. E a história prova isso, né? 43 anos de história de luta pela preservação do meio ambiente em Campinas. Primeiro eu queria tratar aqui da questão do dano moral que essas famílias vêm sofrendo aqui na Chácara Santa Inês. É cruel o que o governo municipal fez e vem fazendo. Saber que nunca se prontificou em fazer uma conversa, em apontar onde seria a área efetivamente, ou minimamente a área que se pretende. Sempre jogou escamoteado para atender interesse que a gente sabe que é o interesse da especulação imobiliária. A gente sabe muito bem de quem são as propriedades em torno dessa possível represa, quem se beneficia economicamente com ela. Então a gente tem feito inclusive a denúncia desses interesses da especulação imobiliária sobre o planejamento urbano na cidade de Campinas. Não é de hoje que a gente faz essa denúncia, de como esses interesses têm soterrado os interesses transgeracionais, né? E aqui no Santa Inês está a prova disso, o Joel falou, o Xande falou, outros moradores no vídeo também apontam isso. É a quinta geração de família aqui sendo desrespeitada, que sequer foi ouvida, sequer foi consultada. Me estranha também a ordem em que está sendo feitas as coisas, né? O prefeito faz um decreto de desapropriação, depois a Sanasa faz uma licitação para contratar uma empresa para descobrir qual é a melhor área. Gente, se a prefeitura já determinou no decreto qual é a área a ser desapropriada, por que a Sanasa está contratando uma empresa para ver qual é a melhor área? A prefeitura já não sabia disso para desapropriar a área? Como foi dito também, é um ponto que eu acho que é relevante, tem sido retirado o direito de morrer. A pessoa vem, se planeja a vida inteira, trabalha, paga seus impostos, né, com esforço, com sangue, com suor, e o direito de morrer no lugar que ela quer, que ela comprou, que ela trabalhou, quer morrer no sossego, é tirado isso dela. E, além de tudo, se faz uma guerra psicológica extraordinária, de notícias travadas para desgastar as pessoas, para humilhar. Então, assim, a gente está aqui, a Proesp está aqui apoiando a comunidade em luta,
e a gente, se for o caso, vai ajuizar ações, se for o caso, a gente vai fazer manifestações, porque o nosso propósito aqui, além da questão da preservação ambiental, também é garantir o direito à sanidade dessas pessoas. Por último, eu vou encerrar minha fala dizendo o que já foi dito aqui. Um lugar onde se vê onça parda se banhando no rio, um lugar onde se encontra passeando à noite raposas, lobo-guará, enquanto a gente está falando aqui, tem um bando de sagui, bugios. Esse lugar não pode ser simplesmente ignorado, né? E ser alagado por um interesse mesquinho daqueles que têm propriedade no entorno dessa fraude que é esse discurso de abastecimento de água. Eu vou encerrar por aqui, dizer que a gente não vai arredar 1 centímetro na luta para a preservação da APA, que a gente não vai arredar 1 centímetro na luta pelo direito dessas pessoas de ter sanidade e contra esses governos que agem maquiavelicamente e seguem a orientação do ministro do Meio Ambiente, que é de passar a boiada enquanto a população está morrendo, 130 mil brasileiros mortos já nessa pandemia, mais 130 mil, e eles querem passar a boiada. Mas a sociedade civil está organizada e a gente não vai arredar o pé, e para a gente a luta aqui é uma questão não só pessoal, mas é uma questão transgeracional. Muito obrigado, Mariana, mais uma vez, pelo esforço, pelo empenho que você tem colocado nessa questão. Muito obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Muito importante, né, saudar aí a Proesp e a importante história dessa entidade, muito importante também a menção em relação ao nosso eterno prefeito, Toninho, que foi quem responsável aí pela aprovação da lei da APA, e nós vamos batalhar bastante para que esse legado permaneça na cidade de Campinas. Eu queria convidar agora a Ângela, Ângela Podolski, que é da APA Viva, uma entidade também super importante, que vem discutindo aí a preservação da APA de Campinas. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Em nome da APA Viva, como representante da ONG que eu atuo, não há 40 anos, como o Tiago falou, da Proesp, mas já há 10 anos inserida dentro da APA e lutando pela preservação da APA. Eu confesso que fico indignada, como todos os outros, com o tamanho descaso do poder público com a nossa área de proteção ambiental. Eu entendo que uma área que tem quase 2.500 nascentes, 57 fragmentos florestais de Mata Atlântica, uma biodiversidade rica, ela tem que ser, no mínimo, respeitada. Hoje, e cada vez mais com as mudanças climáticas, regiões e áreas que têm esse ecossistema equilibrado que nem o nosso, é um patrimônio, não tem nem palavras para falar, porque é uma coisa que a destruição desse patrimônio é quase que irreversível. A gente vê o que aconteceu na represa de Pedreira. Eles eliminaram um fragmento florestal de 50 hectares, porque eles não tiraram o fragmento inteiro, eles estão tirando aos poucos, mas 50 hectares já foram eliminados, cerca de 100 mil árvores em 10 dias. Para recuperar isso, 50 anos. Agora a gente se preocupa que eles, no mínimo, mitiguem, né? Que eles replantem o que eles estão prometendo plantar. Vamos ver se eles vão cumprir com isso. Eu trago notícias meio frescas sobre a barragem da Sanasa, como a gente chama, né? Eles falam que é do sistema adutor do Rio Atibaia. Ontem nós tivemos uma reunião longa e bem difícil no CONDEMA, porque tem um grupo dentro do CONDEMA, o Tiago está um pouco afastado, mas eu acho que a Mariana também sabe um pouco disso, que está algumas gestões inseridos dentro do CONDEMA que representam o setor imobiliário. Nesse último biênio que a gente elegeu a professora Maria Helena
Novaes Rodrigues, a gente deu uma mexida nessa organização que estava estabelecida dentro do CONDEMA. E o CONDEMA é um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, o que todos esses setores imobiliários estavam fazendo lá? Não preciso responder, né? É óbvio, eles querem nos controlar. E essa reunião de ontem, que foi da Comissão de Recursos Hídricos, nós conseguimos, o grupo, tirar uma manifestação contrária ao edital e o chamamento público feito pela Sanasa. O Thiago até adiantou esse assunto e eu ia falar um pouco mais sobre isso, eu vou até resumir. Esse edital, ele tem vício de origem, ele seleciona grupos ele está selecionando prestadores de serviço, devem ser esses que estão circulando pela Santa Inês, pela Fazenda Espírito Santo e tal, para orçar um serviço que não tem cabimento, porque eles querem que essa empresa identifique o local e que tenha viabilidade para fazer a barragem, que dê alternativas e já contratam o projeto de engenharia. Então, isso não tem cabimento, isso aí é uma fraude. Então, o que a gente quer é que esse edital seja imediatamente suspenso. O processo todo, eu estou ouvindo os depoimentos dos moradores, para mim até eu fico muito feliz que a Proesp aderiu e trouxe a população de fato para dentro dessa discussão, porque eu e a APAVIVA e o grupo que nós estamos, a gente fica discutindo isso muito nos conselhos, com unhas e dentes, defendendo a área de proteção ambiental, mas essa adesão social e a gente falar que, porque eu acredito nisso, que a floresta não fica em pé sem a participação da população presente dentro dela e que é originária e que defende ela. Então, hoje eu fico feliz que eu acho que graças ao Thiago, que conseguiu fazer isso, está juntando um pouco da luta que a gente traz através dos conselhos, dos movimentos políticos e tal, com essa a representação social que é fundamental. Mas o que nós ontem, com a presença do Vicente Andreu também, porque ele também está no CONDEMA como conselheiro através da APAVIVA e é um profundo conhecedor do caso, até o professor da Unicamp, que está representado no CONDEMA, o Jefferson, a gente juntou um grupo bem forte lá e conseguimos passar essa manifestação, que é um apelo ao Ministério Público para cancelar esse edital. Como todos vocês devem saber, eles conseguiram com a Caixa Econômica Federal, a Sanasa, 5 milhões para fazer esse estudo. Só que esse edital, ele tem vício de origem, ele não pode ser, o estudo, ele teria que ser feito antes da decretação de utilidade pública das propriedades. Como assim que decreta de utilidade pública e depois é tudo atrapalhado, porque também passou da prefeitura agora para a Sanasa. Inicialmente ia acontecer através de uma parceria público-privada. Eu não sei se vocês lembram desse caso, que era a GEA. Essa empresa também toda com denúncias de corrupção e tal. Daí agora o Jonas, nos últimos segundos do governo dele, como deu mal com a GEA, ele passa para a Sanasa administrar o projeto. E o Paulo Tínea e os representantes da Sanasa estão presentes em todos os conselhos, tentando com unhas e dentes manter esse aceleramento do processo. Só que o processo está todo errado. Então, é nosso dever, e eu estou travando essa luta como se fosse minha. Eu moro a 2 quilômetros em linha reta da região a ser alagada. Eu moro numa região privilegiada, porque eu estou no alto, né? Eu estou do lado da Mata Ribeirão Cachoeira, até a Mariana já teve a oportunidade de visitar a área, que é preciosíssima, mas essa barragem, ela contradiz até os planos municipais do próprio governo. O Plano Municipal do Verde prevê um macro corredor ecológico que liga a Mata Ribeirão Cachoeira, que é esse maior fragmento da APA, a Santa Genebra, e através do rio Atibaia.
Então, o rio Atibaia é um corredor de fauna que ele tem que ser preservado, ainda mais na área que ele está, que a gente viu as imagens. É um dos poucos momentos que o rio está saudável, porque tem mata ciliar, porque os moradores têm amor por aquela região, porque eles preservaram, porque eles estão presentes ali defendendo o território, a terra está viva, os animais estão reflorestando, porque os animais estão presentes. É inconcebível o que a proposta desse governo. Até um dos moradores falou de esportes náuticos. É proibido no plano de manejo fazer esportes náuticos. Então, nem o prefeito sabe disso. É um festival de horror essa política campineira, que, aliás, agora que a gente viu a formação do... Desculpa falar, mas não, acho que não pode falar, não vou falar. Mas eu queria deixar aqui um depoimento em nome da minha organização, que eu considero isso um escândalo. A gente tem que juntar forças, a gente vai se unir e vai conseguir barrar esse processo que não tem eira nem beira, ele não tem fundamento, é uma decisão política construir essa barragem onde eles decidiram, não é uma decisão técnica. A Cláudia no Congeapa, eu no Condema, a presidente do Condema, a Maria Helena, a gente está pedindo onde que estão os documentos técnicos que justificam que esse é o melhor lugar. Não existem esses documentos, por isso que eles não apresentam. Não existem, eles não fizeram, eles têm um estudo geológico, de topografia, que eles decidiram fazer aqui. E também é fácil, né? Fazer onde tem mata e vegetação e pouca gente, é só passar a máquina, é simples assim. Então é de uma irresponsabilidade essa decisão que eu considero assim, motivo de denúncia, sabe? A gente, com essa manifestação do Condema, a gente vai protocolizar no Ministério Público, possivelmente no GAEMA, porque é quem está tratando já das questões de barramento aqui dentro da APA. Eu, só completando, a gente, nesses 10 anos de APA Viva e nessa luta permanente para preservar os fragmentos florestais, o ecossistema da APA, a gente percebe que as obras que impactam mais negativamente na nossa área são as obras públicas. Então, essa decisão do que é ou não de utilidade pública tem que mudar. A gente tem que interferir e trazer à tona o que de fato é importante para a população. Porque, de fato, que nenhum dos moradores falou, quem quer o esporte náutico no lago? Óbvio que são os condomínios de alto padrão, os moradores de alto padrão. Quem quer uma Mackenzie, que nem essa, destruindo toda uma área que estava harmonicamente sustentável? A gente podia ter asfaltado para atender os condomínios, mas fazer esse estrago que eles fizeram. O que acontece hoje? Os animais estão sendo, além deles ter suprimido os habitats, aterrado as nascentes, agora eles estão sendo atropelados, que é uma avenida que as pessoas andam em alta velocidade. Que tipo de sustentabilidade isso tem para uma área de preservação ambiental? Então, por último, é o meu agradecimento a toda me disponibilizar integralmente para todo mundo que quiser informação, porque eu tenho bastante informação sobre essas questões, para alimentar os sites, para alimentar, vamos juntar, vamos se unir nas redes, vamos procurar uns aos outros, dar as mãos, né, Isabela? A Isabela do Fórum Popular, ela tem essa habilidade, ela juntou um grupo tão bom que furou um pouco as bolhas, né? A gente fez uma live do Fórum Popular da Natureza que entrou gente de vários lugares e foi muito legal. O Rafael também estava. Eu acho que a gente tem que nos juntar e falar, não, aqui não, chega, já chega uma represa, a outra de jeito nenhum, não vai acontecer. Então é isso, eu encerro aqui minha fala e bora juntar forças.
Obrigada, Ângela, obrigada pelas suas considerações, sempre tão importantes, com muito conhecimento, muita sabedoria. Teve um momento da fala que deu uma travadinha aqui, mas eu acho que a gente conseguiu entender que a Ângela menciona que é proibido, pelo plano de manejo, proibindo esportes náuticos no Rio Atibaia. Então, que no momento deu uma travadinha, mas como a gente está sempre dialogando, eu consegui entender, então acho que é importante mencionar aqui, porque é um absurdo qualquer manifestação do poder público colocando a intenção de fazer um clube náutico naquela região, porque isso é proibido por lei. Então, eu vou passar a palavra agora para o César Cury, que também é membro aí da APAVIVA. Oi, Mariana. Olá, todo mundo. Deixa eu só apagar o que está aqui. Pronto. Então, eu fico bem assustado com essa história, porque eu me pego na questão conceitual de tudo isso. Qual é a razão que se alega? É a segurança hídrica? Pô, tudo bem, então a segurança hídrica será resolvida com estoque de água? É isso? A gente precisa fazer um estoque de água? Para fazer um estoque de água, a gente vai acabar com a produção de água? Né? Uma coisa que já fica completamente fora de lógica, não tem lógica nenhuma nisso. E aí vem aquilo que já se foi decidido, que a sociedade já decidiu, que anteriormente se resolveu preservar uma área, a área de preservação. Tá? Então, a gente tinha que partir do princípio de que aqui não, ponto. Né? E como é que se faz aqui não? Não sei, em outros lugares se faz. Né? Em Israel se faz, lá não tem nem água, eles conseguem fazer o estoque de água adequado sem a necessidade de acabar com as fontes que eles nem têm. Né? E aí entra aquela discussão de que é inviável porque é muito caro. Né? Como inviável porque é caro? Só é caro porque não se coloca o custo daquilo que está se perdendo. Nós aqui no Brasil temos essa mania de fazer o custo financeiro, mas é aquele custo do que não tem preço. Né? A área de proteção ambiental de Campinas não tem preço. Quanto vale um lobo-guará? Não é R$200. Não é por aí que a gente pode raciocinar. A questão do investimento público, né, do interesse público, eu acho que ela anda muito junto. Agora, o investimento público, ele não tem que andar como no mercado privado. Ele não tem que ter uma preocupação com ser barato, ser prático e fácil. O poder público tem que fazer o que é certo. Se tiver que fazer uma transposição do rio Atibaia até uma região mais adequada, que seja feita a transposição. Fizemos isso com São Francisco. Tá? E faça isso numa área que já está degradada. Né? Então, eu fico me pegando nesses conceitos. Está tudo errado desde o início. O conceito é o seguinte, é área de proteção ambiental, aqui não, ponto. Não tem que se discutir mais nada a respeito disso. Ache outra solução. Os desafios que a humanidade enfrenta fazem com que a gente progrida. Tá? Não é com a facilidade que a gente anda para frente. Não é repetindo o modelo de barragem que vem lá desde o Egito que a gente vai resolver o futuro. Né? Vamos botar a cabeça para funcionar. Esquece a questão do pequeno investimento que supostamente a gente faria numa região que está fácil. Não é para ser fácil. Tá? É para ser fácil a preservação. Qualquer coisa que mexa na preservação devia ser declarada impossível. Isso não se mexe. Tá? Assim, eu penso assim, nos conceitos básicos. Não tem que discutir mais. A área de preservação acabou. Ponto. Senhor prefeito, arrume outro lugar. Arrume outra solução. É para isso que o senhor foi eleito. Para fazer o óbvio, qualquer um faz. O óbvio mal feito, né? É isso. Só. Agradeço. Obrigada, César, pelas suas considerações. Só colocar uma questão, nós convidamos o Ministério Público para estar presente, não conseguimos bater agenda nesse caso,
mas então nós resolvemos fazer esse debate público mesmo sem a presença do Ministério Público, mas acredito que todas essas questões, além do CONDEMA, né, a própria PROESP, da gente poder estar levando isso para o Ministério Público também, mas também é importante que a cidade como um todo tenha conhecimento, então esse debate está sendo transmitido ao vivo na TV Câmara, e é importante dar publicidade para essas questões, porque é direito dos moradores de Campinas conhecer, saber quais são os procedimentos, o que está colocado e qual o risco que uma área tão importante da cidade de Campinas está correndo. Eu vou passar a palavra, então, para o Rafael Nores, que é da Comissão Popular Barragem Não. O Rafael é de Pedreira, ele está participando do movimento de luta. Rafael, você está com a palavra. Ok, estão me ouvindo bem? Tá. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Fazer uma saudação para quem está assistindo a gente. Achei ótimo a Mariana abrir esse debate aí, lembrando do João Lira, uma pessoa muito importante mesmo nessa luta. Agradecer a quem falou antes e quem ainda vai falar. São pessoas maravilhosas, eu fico muito feliz de estar no meio de tanta gente boa, com tanto conhecimento para falar sobre esse assunto. Agradecer principalmente a Mariana Conte aí para organizar esse debate aqui entre a gente sobre esse assunto, colocando as pessoas para poder comentar. E é uma honra muito grande representar aqui a Comissão Popular Barragem Não, de Pedreira, contar um pouquinho do que a gente tem vivido e como a gente tem agido, né, nessa questão. Me apresentando rapidinho, eu sou Rafael Nores, sou pai de um garoto de 10 anos, sou formado em publicidade e propaganda, estou me formando em pedagogia, né? Faço parte dessa Comissão Popular Barragem Não, que é um grupo de moradores aqui da cidade que se organizou oficialmente em abril, mas que já vinha debatendo e comentando o assunto antes do ano passado, né? Abril do ano passado. E a gente tem se organizado para lutar contra essa obra. E aí, lutar contra essa obra, por quê, né? E aí, para retomar, para começar a falar sobre por que a gente luta contra ela, é importante a gente lembrar de alguns fatos da barragem aqui de Pedreira, que pega também a área de Campinas, né? Um primeiro ponto é o tamanho dela. Ela é uma barragem que tem aproximadamente 52 metros de altura, né? E quando a gente coloca isso, as pessoas não têm muita noção do que é 52 metros, então a gente sempre usa a imagem de um prédio. Se essa barragem fosse um prédio, seria um prédio de 16 andares, né? Ela seria a barragem mais alta do estado de São Paulo, né? E o quanto de água que ela conseguiria reservar, para ter uma noção, é 38 milhões de metros cúbicos, o que também não é um valor que entra fácil na nossa cabeça, nem se colocar como litros, né? Então, aqui como Comissão Popular Barragem Não, quando a gente vai conversar com a população aqui da cidade, a gente usa uma outra imagem também, que é o estádio do Maracanã, que todo mundo tem noção do quão grandioso é em tamanho. E se o estádio do Maracanã fosse um aquário, a gente conseguiria, com o volume dessa barragem, encher 16 estádios do Maracanã, do chão até o ponto mais alto. E qual que é uma das principais questões, né, de segurança? Aí em Campinas afeta muito a questão do meio ambiente. Aqui também, mas o que pega mais é a questão de segurança. A barragem, ela está a aproximadamente 800 metros das primeiras casas, das primeiras populações aqui de Pedreira. É uma coisa muito assustadora para todo mundo que vive, para as famílias que estão morando. Ninguém tem sossego. Eu acho que os moradores já comentaram um pouquinho dessa questão. Acho que quem vive perto de uma barragem ou de um lugar onde se pretende projetar uma barragem tem umas vivências muito parecidas. Ninguém tem sossego, ninguém sabe o que vai fazer, né? Com essa questão, a vida, como vai levar. E não só essas primeiras casas estão a 800 metros, como também o centro da cidade está a menos de 3 quilômetros da barragem, né? A jusante, que eles chamam, que é abaixo. E isso é muito, muito perigoso. Para ter uma noção, tem a resolução da Agência Nacional de Águas que até 10 quilômetros abaixo das barragens de água é considerado uma zona de autossalvamento. E o que é basicamente essa zona de autossalvamento? É a zona de salve-se quem puder.
É uma área onde a pessoa dentro dela, seja morador, seja um trabalhador, seja uma pessoa que esteja passeando pela região, caso ocorra qualquer tipo de acidente e tal, ela não vai ter como receber uma ajuda de órgãos públicos, porque não vai dar tempo, né? Ela vai ter que cuidar da sua própria segurança. E é muita gente que está dentro dessa zona de autossalvamento. Uma boa parte de Pedreira está dentro dessa zona de autossalvamento. Só que o que acontece? Não existe um plano de segurança sobre isso. O DAE, que é quem é o gestor dessa obra, ele não fez, porque em teoria por lei é só no primeiro enchimento, o que já é um absurdo, porque só depois que enche vai ver se é seguro ou não. Eu sei que a Mari tem debatido aí essa questão em Campinas, né, tentando fazer com que eles sejam obrigados a fazer isso antes desse primeiro enchimento. Mas mesmo que se encha, a gente tem uma questão que não pode esquecer no DAE, que eles cuidam de 76 barragens e nenhuma delas tem o plano de segurança ou o plano de ação de emergência. E isso já faz 9 meses que existe uma lei em vigor sobre o assunto. É um absurdo completo. Aqui em Pedreira, eles prometeram em abril que iam adiantar isso, não entregaram, prometeram de novo em julho, não me entregaram. Não tem como a gente confiar nesse tipo de gente mesmo, né? Nesse tipo de instituição. É um perigo muito, muito grande que toda a população vive, tendo que lidar com essa barragem. E isso mesmo que não se rompa. É uma coisa que a gente tem discutido, porque a principal mobilização em Pedreira aconteceu depois de Brumadinho, né? Que foi um crime horrível que matou muita gente. E aí que ligou em muitas pessoas a questão de qual é o tamanho do perigo que a gente vive aqui. Mesmo sendo diferente, a gente sabe que rejeitos é uma coisa, a água é outra, a questão de segurança é outra, mas com uma operação mal feita, um período de chuva que inesperado, isso já causaria um desgaste muito grande. Não é à toa que essa obra tem um risco, um índice de 0 a 30, né? É um risco que eles costumam usar, e sendo que 0 é risco nenhum e 30 é risco total. E essa obra aqui que está sendo construída, ela recebeu nota de 27. A partir de 17 já é alto risco. Então, é um absurdo. A gente tem que debater e cobrar lutando contra um absurdo. Qualquer pessoa com 2 neurônios deveria conseguir entender que precisaria parar e reavaliar se essa é uma obra que vale a pena ou não continuar. Essa informação do índice de risco está num estudo técnico que foi desenvolvido aí em Campinas, né? Tá ali que há risco potencial de perda de vidas humanas, pois tem muita gente ocupando a área afetada. O índice de alto impacto socioeconômico, porque ali já sinalizou que existe uma grande concentração de instalações residenciais, comerciais, agrícolas, industriais. E nesse estudo tem também a questão do impacto ambiental. É um impacto muito significativo, porque, como já comentaram o pessoal, principalmente aí da APAVIVA, é uma área de interesse ambiental relevante, né, para todos, para toda a região. E é logo que restou em grande parte da nossa Mata Atlântica, aqui em Pedreira principalmente, né, e ali tem muita nascente, que eu acho que foi o que o César comentou, né, que eles usam como desculpa para essas obras conseguir uma segurança hídrica, só que eles fazem isso basicamente destruindo essas nascentes, né? Então, se quer oferecer segurança hídrica, eu acho que a primeira coisa que deveria se pensar é um programa público, né? Uma política pública para proteger essas nascentes e recuperar as que foram secadas ou destruídas, né? Mais ou menos o que a gente viu, a gente tem como referência extrema, por exemplo, com o projeto conservador das águas. E eu acho que é sempre importante a gente frisar que tudo que a gente faz pela natureza, a gente faz em prol de nós mesmos, né? Porque a gente é parte da natureza, a gente não é uma coisa separada que pode explorar ela sem explorar a gente mesmo. E o contrário, né, é válido. O que a gente faz para destruir ela, a gente está destruindo a gente também. E não apenas destruindo a gente está afetando os nossos filhos, a nossa comunidade, a fauna, a flora. Então, a gente está todo mundo interligado.
Então, a ética do cuidado deveria ser muito mais trabalhada, né? Porque tem coisas que não tem um valor econômico, né? Que também o César acho que comentou. E aqui em Pedreira a gente tem agido muito perto dos vereadores. A gente, na primeira sessão do ano passado, logo após o crime lá de Brumadinho, a gente encheu lá e foi cobrar atitudes deles, dos representantes, dos vereadores, do prefeito. E apesar de ter algumas insuficiências ali no apoio deles, né, que a gente sempre cobra para fazer algo, né, não só ficar de gabinete assinando coisas, a gente conseguiu gerar um consenso de que precisava parar a obra, né? Todos os vereadores foram a favor disso, né? O prefeito fez uma ação também pedindo para a obra ser embargada, que não foi respeitada, né, pelo DAE. Mas a gente conseguiu um consenso, e eu acredito que em Campinas deveria também ser um consenso, porque vocês estão destruindo, né, uma área de proteção ambiental. Essa área é identidade, né, é história, é um patrimônio histórico, cultural da cidade, não é só ambiental. As pessoas têm uma ligação muito forte com essa terra, com os rios. E a gente tem realizado reunião de bairro com as pessoas, a gente fez um abaixo-assinado que conseguiu 7.000 assinaturas, Pedreira tem mais ou menos 48.000 habitantes, então foi um número bastante expressivo. A gente conseguiu mobilizar bastante gente, foi bem legal. E acho que é consenso também que já se passaram muitos anos do projeto, né? E agora que eles foram ativar quase 10 anos já, e muita coisa mudou de lá para cá. É uma coisa que tem sido muito debatido. Um exemplo que eu gosto de citar é um que está no RIMA, né? O relatório de impacto ambiental. Na página 77 deles, lá eles respondem uma pergunta de por que não investir em redução de perdas de água. E aí eles falam que, por exemplo, já possuem um programa, né, para reduzir as perdas e, inclusive, o objetivo deles era que até 2019 eles reduzissem o índice de perdas para 13%. Aqui em Pedreira, a gente perde 56% da água na distribuição. Amparo, que é a cidade que também está no mesmo projeto com uma outra barragem, perde 54% da água na distribuição. Basicamente, você consertar uma torneira e usar uma mangueira furada em várias partes. Não adianta você garantir que a gente vai ter mais água se a gente está perdendo metade dela. A gente vai ter que conseguir o dobro para ter uma quantia. Tem mais furo nessa mangueira aí imaginária aqui que eu citei do que nas coisas do DAE, né? Tem muitos furos. Eles, por exemplo, agora na barragem de Amparo também começaram a obra sem ter uma outorga. É basicamente como se fosse a regra fazer do jeito errado. Então a gente tem uma luta muito grande pela frente. Eu acho que nessa obra aí de Atibaia também que querem fazer, tem muita luta pela frente. Eu acho que todas as lutas se juntam, se somam, uma fortalece a outra. É um mesmo projeto que, mesmo que seja gerido por pessoas diferentes, tem uma noção comum. E ao invés de melhorar o que existe, que já existe, né, investir em saneamento básico, proteção ao meio ambiente, o DAE, no nosso caso aqui de Pedreira, prefere destruir aquilo que resiste, que são os resquícios de Mata Atlântica. Mas a população de Pedreira e a Comissão Popular Barragem não resiste e não vai ser destruída por esse rio de mentiras que o governo de São Paulo tem jogado sobre a gente. É isso, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Parabéns pelo processo de luta que vocês estão construindo em Pedreira. Muito bem lembrado pelo Rafael, que também tem a barragem em Amparo, no Rio Camanducaia, e lembrando que a Ana deu um parecer que o Rio Camanducaia é impróprio para consumo humano, né? Então esse era um dos motivos de não sair a outorga, mas o projeto está em andamento. Então a gente vê que é um projeto que extrapola a cidade de Campinas, é uma forma, é a regra fazer tudo errado no estado de São Paulo. Eu vou convidar, então, para fazer o uso da palavra, a Isabela Cojan, representando, então, o Fórum Popular da Natureza. Bom, boa tarde. Gostaria de começar agradecendo e saudando todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo.
Falar depois é um alívio, mas é um desafio, né? Porque eu acho que todo mundo já trouxe muitos elementos, inclusive vários deles que eu ia trazer aqui, mas isso é muito positivo porque demonstra como a gente, apesar de ser de áreas diferentes, de organizações diferentes, a gente está pensando e está agindo da mesma forma, né? Então, em nome do Fórum Popular da Natureza, eu queria agradecer o convite. Eu estava aqui no celular porque saiu mais uma notícia, eu estou tentando verificar se é verdade, de queimada agora na Mata Santa Genebrinha. A gente não sabe ainda se é verdade ou não, porque foi uma postagem do Facebook, mas a gente está averiguando, né? Então a gente faz esse debate sobre a água num contexto extremamente grave e preocupante, né? Que é o avanço dessas queimadas, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro. E aí, então, eu queria trazer um elemento a mais para esse nosso diálogo, que é o seguinte: a gente não pode deixar de pensar que a gente vive um cenário de crise global, né? Então, não só em termos de pandemia, mas por conta da mudança do clima e que está levando aí um processo de extinção em massa das espécies que vivem no planeta, né? Estima-se que é a sexta extinção em massa que está acontecendo no planeta e a primeira desde o desaparecimento dos dinossauros, ou seja, há 65 milhões de anos. É uma coisa muito séria. Essa semana saiu no The Guardian, no jornal também, que a exploração humana da natureza, né, do planeta como um todo, é sem precedente na história. E justamente agora que a gente atingiu o limite estabelecido, né, o limite da Terra. Recentemente, há umas semanas atrás, a gente já passou esse limite. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa ótica regional, mas também planetária, porque é de fato um mesmo projeto de sociedade, de poder e desenvolvimento, e que a gente precisa olhar sempre o meio ambiente de forma integrada, especialmente quando a gente fala de água, floresta e clima, porque eles estão intimamente conectados, né? E não é à toa também que a nossa legislação, em termos de recursos hídricos, é feita por bacia hidrográfica, né? A gestão e o manejo é por bacia hidrográfica. Então, esse olhar integrado a gente precisa trazer sempre. Então, por isso, eu digo que esse debate que a gente está fazendo aqui, ele não se limita à questão de Campinas ou de Pedreira, ou mesmo da bacia PCJ, que também está ligado ao sistema Cantareira, que está ligado aos rios de São Paulo, né? A gente está falando de um debate maior dentro de um cenário nacional e até planetário. Então, a gente vê, por exemplo, as consequências das queimadas do Pantanal. Elas vão chegar e vão atingir a gente também, né? Eu li recentemente que estão estimando que vai ter chuva ácida do Nordeste por conta das queimadas que vão vir para cá, os efeitos da queimada que vão vir para cá. Então, tanto em termos positivos quanto negativos, o meio ambiente é integrado. Então, a gente não pode deixar de trazer esse olhar, né? E isso também aumenta a nossa responsabilidade, né? Quando a gente vai construir uma barragem, não só por todos os impactos que vão acontecer aqui, os impactos que a gente não consegue ainda medir, mas que a gente sabe já quais são. Eu acho que eles já trouxeram também vários elementos, né, que reforçam a importância da não construção dessa barragem e que existem outras alternativas. Então, eu queria ressaltar que é uma questão de decisão política, de fato, de um projeto político, né, melhor dizendo, porque existem outros projetos políticos e a gente está aqui justamente construindo um outro, e que a gente tem que pensar o que de fato é melhor para a população de Campinas e para o meio ambiente, né? Então, eu acho que aí nesse sentido a gente sempre precisa aprender a fazer perguntas, porque as perguntas são muito importantes, né? Às vezes mais do que as respostas. Então, qual que é a relação que a gente tem com a natureza de fato, né? Que natureza é essa? Que desenvolvimento a gente está pregando e para quem que é esse desenvolvimento, né? Quem que paga o preço desse desenvolvimento também é muito importante. E aí, precisa ressaltar, é possível fazer diferente? Eu acho que o César, a Ângela, a Rafa, todos, o Alexandre já também falaram que é possível, e não só é possível, como a gente tem que fazer diferente, né? A gente não pode ceder, a gente tem que ser incisivo, e aí eu vou junto com os colegas de que a gente tem que falar aqui não. E aí, nesse sentido, o que eu acho que a gente tem que defender é não só a manutenção da APA e a não construção da barragem, como também cobrar elementos como a recuperação e restauração de nascentes, de matas ciliares, de implementar agrofloresta, né, fazer hortas comunitárias urbanas. A gente tem diversas experiências no Brasil, na América Latina e no mundo aí que demonstram a importância e o quanto que isso gera não só de bem-estar, mas também de recursos, né, financeiros, materiais e culturais
para a população. E aí, nesse sentido, eu vou finalizando minha fala, porque, de fato, eu já fui contemplado pelos demais, só ressaltando de que o Fórum Popular da Natureza, ele traz o popular justamente porque é uma luta popular que tem que ser construída com a sociedade, para a sociedade. Então, eu deixo aí também o meu convite para todo mundo que quiser conhecer o nosso núcleo, chama Núcleo PCJ, que é das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que a gente mudou justamente depois da live sobre as barragens, né, que a gente fez com a Ângela e com o Rafa. E também falar que podem contar com a gente em todas as mobilizações para a gente fazer um outro projeto de cidade, né? Então, não só parar essa barragem, como também mudar Campinas, porque a gente precisa mudar. Então, eu termino dizendo, barragem não pela APA e pelo Rio Atibaia. Obrigada, Isabela. Isabela lembrou muito bem a situação dos incêndios que nós estamos tendo, né, no Brasil como um todo, e também aqui na nossa região, né, o incêndio na Mata Santa Genebrinha, e teve um incêndio também aqui entre Campinas, Morungaba e Itatiba. A gente eu tenho, né, protocolei um requerimento, a gente tem cobrado o prefeito Jonas Donizete em relação à política municipal de combate aos incêndios nas áreas de mata, mas nós não tivemos resposta ainda. Acho que é super importante a sociedade cobrar uma atuação da prefeitura, do estado também, para que a gente possa ter, precisa ter um plano aí de como lidar e como, né, ter alguma segurança para, no caso desses incêndios, o poder público poder atuar, inclusive com brigadistas, enfim, né? É necessário que a gente tenha, que Campinas tenha esse respaldo, né? Então, eu vou passar a palavra para a Thalita Gantos, que é da Unicamp, para a Thalita fazer as suas considerações. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a Mariana, agradecer a todos e todas que estão aí, já fizeram, como a Isabela falou, já fizeram várias falas onde eu me senti contemplada. E, bom, eu acho que depois desse diálogo, eu fico me perguntando, eu estou aqui enquanto pesquisadora para trazer um pouco das considerações científicas, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de negacionismo da ciência, isso está refletindo na forma de lidar com a pandemia, nas mudanças climáticas, até na questão do terraplanismo, né? Mas para poder trazer luz em alguns elementos que me fazem até questionar até que ponto essa narrativa se sustenta, né? E existem tantas inconsistências e tantas incongruências dentro dela, dentro desse discurso, que eu, enquanto cidadã, fico me questionando sobre a real capacidade técnica, né, de quem está levando à frente esse projeto. Bom, como eu disse, eu já fui bastante contemplada pelas falas, eu gostaria de saltar só alguns elementos. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de ecossistema integrado, interligado, é importante a gente ter em mente que a gente está falando não apenas, por exemplo, da questão da flora, mas também da questão da fauna que habita essa flora e do quanto ela é importante para poder manter esse ecossistema equilibrado. Por exemplo, se a gente acaba com um resquício de floresta de Mata Atlântica, né, como é a APA, a gente está inviabilizando o habitat de diversas espécies, e as espécies de animais, elas vivem em cadeia. Então, se a gente interfere no equilíbrio dessa cadeia, existem consequências drásticas, e uma delas que a gente está vivenciando hoje é a atual pandemia. E a pandemia, ela veio para mostrar para a gente que esse avanço para a vida da urbanização, né, para a vida selvagem, ele gera inúmeras consequências, que são consequências que a gente não consegue nem dimensionar, porque a gente nem consegue entender muito da vida animal, né, essa questão do vírus, etc. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né, sobre o quanto essa pandemia deveria ter vindo para nos fazer refletir, nos fazer aprender sobre a forma como a gente está entendendo a nossa dinâmica de integração com o planeta. Então, é muito importante a gente manter essas florestas em pé para manter o equilíbrio desse ecossistema, para manter todas as espécies, né, que ali habitam, e aí a gente não está falando só das mais de 2.000 nascentes que estão ali naquele território, mas de todas as espécies.
E um outro elemento é que quando a gente fala de integração ecossistêmica, a gente está falando da bacia hidrográfica, como a Isabela bem falou, da questão da política de gestão da bacia. Porque qualquer interferência que eu faço no território, a montante, a gente vai impactar também a jusante, né, quem está abaixo. Então, qualquer dinâmica, qualquer mudança que a gente faz nesse curso do rio vai ter interferências não apenas locais, mas também regionais. Então, é importante também a gente ter em mente essa questão do ciclo hidrológico e aí do ciclo subterrâneo, porque muitas vezes a gente está olhando só na superfície, mas a gente não sabe que existe uma geologia, né, um subsolo, e que, por exemplo, essa questão de manter as florestas é importante para a gente manter a recarga dos aquíferos, que são os lençóis freáticos, e se a gente permeabiliza, e a Joel trouxe um elemento muito importante do discurso da barragem, vir no sentido de que ela vai ser feita para poder evitar enchente. Na verdade, é muito pelo contrário, o discurso vai muito no sentido contrário, porque se a gente aumenta a impermeabilização, a gente aumenta as chuvas que vão percolando, tipo em formato de enxurrada, e a gente diminui o potencial de infiltração e de recarga hídrica. Então, na verdade, ela vai no sentido contrário, ela intensifica os processos de inundação e enchente, e é muito bem isso que a gente viu em São Paulo com a marginal Tietê, né? Impermeabilização de uma marginal, e aí todo ano a gente está sofrendo com esses impactos, com esses problemas. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é nos impactos, a gente falou muito dos impactos socioambientais, mas existem diversos impactos psicossociais que não podem ser dimensionados, que é isso que os moradores relataram, essa questão de depressão, a questão de ansiedade, de você não conseguir se planejar. E isso que falaram do direito de morrer me lembra muito a questão da pastoral da terra, né? Que a luta pela reforma agrária iniciou porque as pessoas que gostariam de ter um espaço para poder enterrar os seus familiares, para poder colocar os seus caixões. Tem um geógrafo que fala sobre isso, que é o Josué de Castro. Então, essa questão de ter um território, porque as pessoas elas têm um sentimento de pertencimento com o território, e quando você faz, por exemplo, uma remoção forçada, você está cortando vínculos sociais, que é, por exemplo, a sua vizinha que cuida do seu filho enquanto você vai trabalhar. Então, a gente está cortando vínculos que não conseguem ser restabelecidos quando você faz uma migração forçada, além dos impactos psicanalíticos que isso causa. Então, é muito importante a gente pensar nessa dimensão, porque as pessoas têm uma outra relação com o território, que muitas vezes para a gente que é de fora, que não está morando ali, a gente não consegue dimensionar, porque são valorações que são imateriais. Então, é muito importante a gente considerar isso, porque se a população que mora no território está falando que não quer a barragem, é importante a gente respeitar a soberania popular. A gente produziu um conteúdo, eu posso disponibilizar depois para Mariana, para quem tiver interesse, é uma revista de divulgação científica em que a gente traz vários elementos da importância de integração da floresta para a manutenção e garantia da segurança hídrica, e como a Isabela falou, a gente está falando numa escala que é não só regional, mas também planetária, porque o desmatamento na Amazônia vai interferir nos rios voadores, que vão interferir na recarga aqui da região sudeste. Então, a gente traz vários elementos e a gente traz também um texto que a gente fala sobre a flutuação da narrativa de por que a barragem ela é colocada como uma necessidade. Alguém trouxe aqui, porque ela vai ser utilizada para clube náutico, para poder conter inundação, para garantir segurança hídrica. Então, são tantas justificativas que são colocadas para a necessidade dessa barragem, tão flutuantes, que faz a gente questionar sobre realmente a congruência desse discurso, que passa a ser, consequentemente, bastante político e não técnico e científico, já que a gente está falando aqui que, tecnicamente, essa barragem não é viável. E além dessa questão que o Rafael trouxe, da perda de distribuição, toda a distribuição ela tem uma perda de cerca de 40% de água, então todo o sistema de distribuição é assim. Então, uma alternativa que a gente pode colocar é a descentralização. Ao invés de a gente construir uma barragem com tanto impacto, que é uma obra, de certa forma, um planejamento de cidade até muito arcaico, né? A gente já está em 2021, a gente já conseguiu avançar. Então, a gente poderia descentralizar esse sistema, avaliar a questão do lençol freático para poder distribuir poços artesianos ao longo da bacia, quando se fizer necessário, porque muitas vezes não se faz necessário, né? E essa questão de insegurança hídrica que eles falam, ela não é só física, que tem a ver com, por exemplo, disponibilidade de água, e não só em quantidade, mas em qualidade, então ela precisa ser potável, que aí já coloca em xeque a barragem em um rio que não é potável.
mas a questão da insegurança hídrica que é econômica, porque não adianta a gente simplesmente colocar uma barragem se essa barragem não vai chegar, por exemplo, na torneira das pessoas, como é o caso bastante bizarro da obra de Pedreira, né? Então, assim, existem vários elementos que precisam ser, enfim, ressaltados, e eu acho que é mais do que óbvio que não se sustenta essa narrativa e que a soberania popular ela precisa ser respeitada nesse caso. Então, espero que essa pandemia sirva de lição para a gente entender a importância da gente pensar novos projetos de sociedade que sejam realmente, que dialoguem com as nossas necessidades, com as nossas necessidades reais e concretas, e também em respeito com a natureza, que somos nós também. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo por essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E é isso. Barragem não. Obrigada, Thalita. A gente já caminhando para o final, eu gostaria só de ler para vocês aqui uma mensagem que a Cláudia Esmeriz, que é do Congeapa, nos enviou. Desde o dia 22 de março de 2017, quando o prefeito municipal anunciou pela Rádio CBN que iria ser construída uma barragem em Sousas, o Conselho recebeu uma única vez a Sanasa para esclarecimentos, e neste mesmo dia fizemos uma moção contra a barragem. Houve alteração da lei da APA para favorecer indiretamente a instalação de barragens, Pedreira e a de Sousas. Depois disso, a Sanasa não respondeu até hoje os ofícios encaminhados com questionamentos e declinou o convite para uma reunião extraordinária com o Conselho. As notícias nos chegam pela imprensa, pois o desrespeito com o Conselho Gestor impera. Acho que é um desrespeito com os municípios a jusante, o rio é de todos. Já existe a outorga do sistema Cantareira, que contribui proporcionalmente para todos os municípios a porcentagem adequada a todos. Não é segurança hídrica, e sim egoísmo hídrico. Com o plano de manejo da APA, a atividade de esportes náuticos está proibido. A área pré-escolhida é uma das mais conservadas da APA e consta no Plano Municipal de Verde e no de Recursos Hídricos como área a ser restaurada e conservada por conter os maiores fragmentos de mata nativa de Campinas. O Congeapa encaminhou 2 ofícios ao Ministério Público, um em outubro de 2017, solicitando acompanhamento, e outro agora, em 1º de setembro de 2020, solicitando investigação sobre esse novo edital. Então, aqui deixa registrado aqui as considerações da Cláudia. Obrigada, Cláudia, por participar. Acho que a gente já caminha para o final, então, desse debate. A intenção desse debate é dar visibilidade. Acredito que foi muito importante o diálogo estabelecido entre os moradores da Chácara Santa Inês, entre os diversos movimentos que estão atuando, as entidades, as organizações não governamentais que estão atuando no sentido de questionar, de fazer questionamentos e lutar contra esse absurdo que está sendo, na verdade, não é apenas um absurdo, são vários absurdos que nós temos visto que estão acontecendo nesse momento de pandemia em que toda a sociedade está bastante impactada e que nós estamos com as próprias possibilidades de organização limitada. Eu só queria, para encerrar, na verdade, eu até vou passar depois a palavra para se alguém quiser fazer as considerações finais, se alguém quiser se manifestar, mas eu gostaria apenas, para encerrar esse debate, colocar preocupação com relação ao PL 66, que tramita nessa casa também, o PL 65 e 66, que alteram a lei da APA. A gente tem discutido isso, e um dos aspectos do PL 66 é que ele consta dentro do PL um anexo de obras que estariam teoricamente autorizadas, e dentre elas está barragens. Então, isso também é mais uma desses riscos que nós estamos, enfim, né, que nós estamos questionando, nós estamos lutando contra, e desse risco nós estamos passando. Tenho questionado a tramitação desses PLs durante a pandemia, nós, né, do movimento, dos conselhos. Então, acho que é super importante nós estarmos atentos também em relação a esses projetos. Alguém mais gostaria de se manifestar, de fazer alguma colocação final dos nossos convidados e convidadas? Se a gente não tiver mais nenhuma... Isabela e Thalita, você pode passar para a Isabela primeiro, pode ser?
O meu é bem rápido, é só para a gente, a importância da gente manter o esperançar, né, como diz o Paulo Freire. Então, por mais que as coisas pareçam difíceis, nós somos muitos e é possível mudar. Então, a gente vai continuar até que as mudanças aconteçam. É isso. Obrigada. Thalita? Peço ajuda para abrir o áudio da Thalita, por gentileza. Bom, eu só queria passar para quem puder conseguir anotar, passar o link para quem quiser acessar a nossa revista. A gente trouxe várias questões lá sobre as 3 barragens, né, Sousas, Amparo e Pedreira. É www.apontepronorte.org/revista. E lá é possível fazer um download. É isso. Obrigada. Legal. Eu também publiquei nas minhas redes sociais, está publicado lá, se alguém quiser entrar lá também, já está compartilhado no Facebook. Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente as nossas convidadas e os nossos convidados, agradeço você que acompanhou esse debate, agradeço aos moradores das Chácaras Santa Inês pelo depoimento e pela força, pela garra com que estão resistindo com relação, passando por esse processo, né, de muita tensão e que estão resistindo e protegendo toda a biodiversidade daquela região contra a construção dessa barragem. Então é isso e vamos seguir na luta juntos, esperançar sempre, porque o que nos mantém vivo é a esperança de que dias melhores virão. Obrigada. Muito bem, nós acompanhamos este debate público promovido pela Câmara Municipal de Campinas, que discutiu aí os impactos socioambientais em decorrência da construção da barragem do rio Atibaia. Nós agradecemos demais a sua audiência e tenham todos uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.